Pastor Adriano, boa tarde. Eu tive pensando uns dias aí, assim, comigo mesmo que caiu assim no coração, como é que demônios controlam, né, a vida das pessoas. Assim, me veio assim no coração, como é que seria isso, assim, um demônio entrar na pessoa e controlar a pessoa, fazer a pessoa falar, agir, né? E eu pensando nisso, né, aí eu peguei e comecei, só sabe uma coisa, se tem alguma coisa a ver eu pensando, eu vou ler demonologia de novo. Assim, porque alguma coisa, né? Aí eu, no ônibus, né? Eu leio uns parágrafos no ônibus, venho meditando. E, e me senti de ler essa parte de espíritos sedutores, né? Porque é o que mais está atingindo a igreja. O diabo hoje sabe que não vence o eleito, né, na carne, com coisas dessa vida natural, né? O diabo não vence o eleito hoje com isso. Ele está combatendo o verdadeiro crente hoje com coisas espirituais, coisas mais profundas, mais sérias. E eu meditando nessa parte, né, espíritos sedutores, eu vi que logo no início do título, o irmão Brana coloca assim que faz tempo que a gente não vê certas coisas, mas te torna a ver de novo. O irmão Brana fala assim, espíritos sedutores ou a palavra de Deus? Olha só, ele coloca duas opções. Ou você fica com os espíritos sedutores, ou fica com a palavra de Deus. E só o Espírito Santo mesmo, real, para nos guiar na verdade, porque essas duas, até o título que o Senhor usou, mexe com a gente, dá aquela sacudida na gente. E só pode ser Deus, né? Os títulos aí que o Senhor trouxe, e os últimos, essas duas últimas pregações, por isso que eu linkei esse parágrafo, porque esse parágrafo tem tudo a ver com as duas últimas pregações que o Senhor fez, né? Pois é, e achei muito a ver com essa palavra, águas da separação, né? Muito tremendo mesmo. E aí, esse parágrafo aí que mandei para o senhor, está dizendo toda a realidade aí que nós estamos vivendo. E outro detalhe é que quando eu li a mensagem, está dando certinho o que o senhor disse, essa segunda mensagem, essa última mensagem, né? A mensagem na alma, que quando eu estava lendo sobre demonologia, eu estava pensando sobre outra coisa, não era nem no que o senhor tinha pregado, né? Era uma coisa que tinha aparecido no meu coração antes de o senhor ter feito essas pregações, né? E a segunda coisa que eu ia dizer também aqui, escutando sua mensagem, eu vi que me veio também isso aqui, que todo ensinamento é doutrina. Se você vai fazer esse aqui ou fazer aquilo ali, é um ensinamento e é uma doutrina, né? E aquilo que Jesus ensinava no monte era a sua doutrina, porque diziam os fariseus e se maravilhavam da sua doutrina. E que seria esta nova doutrina? Porque doutrina é um ensinamento. Jesus ali ensinando no monte, dizendo, vede, homens de pequena fé, não andeis preocupado com o que é bem de comer, com o que é bem de vestir, de beber, é uma doutrina, né? Você vê que se a pessoa diz uma coisa para você fazer, aquilo é uma doutrina, é um ensinamento para você, para a sua vida. Então, mais ainda um pastor
dizer o que a igreja deve fazer, o que ela não deve fazer, o que o pastor recomenda e o que o pastor não recomenda, aquilo é uma doutrina, né? Porque aquilo tem um padrão, ela segue um padrão, e você viu aquele padrão novamente dos Estados Unidos se repetir, né? Vamos colocar somente os CD, apresentar o culto, apresentar o nome, e colocar somente, e o tabernáculo não precisa de pastor agora, né? Ou nunca, porque ele diz agora, né? Mas até hoje o próprio tabernáculo com um pastor lá sentado, pastor sentado, ele estava fazendo isso, né? Promovendo isso, né? Ele não era nem diácono, ele era pastor, mas um pastor que não estava trazendo um comportamento, um ensinamento, uma doutrina errada, né? Então, o mesmo padrão, a linha de pensamento, de atitude, foi a mesma. Não há confusão nenhuma, não tem como, é inconfundível isso, né? E como se eu mesmo trouxe de novo a lembrança, aquela campainha não deixou aquilo proceder, né? Porque isso mostra ainda que Deus ainda está conosco ainda. Porque se tem um povo que é de Deus, então tem que ter um pastor que seja de Deus. Eu não posso, hoje, na altura de fé que nós estamos, seguir um pastor inconvertido. Né? Se pelo menos eu sou um eleito para se converter, eu tenho que estar seguindo um pastor convertido. Né? Não pode ter um povo convertido com um pastor incrédulo. Incrédulo quanto à mensagem. Por que incrédulo? Porque ele ouve de Deus uma coisa e faz outra. E o irmão Brana diz que é uma denominação. Naquele exato momento, Moisés fez uma denominação, tendo de Deus ouvido uma coisa e fez outra. E parecido, e ali naquele calor daquele momento, daquela agitação, né? E aí a gente vê, né? E Moisés era o eleito, era o único que não ficou separado de Deus naquele tempo. Porque ele era o Moisés, era o profeta. Mas é isso, o quadro ele se encaixa, ele tem que se encaixar de Gênesis a Apocalipse. Né? E graças a Deus por essas coisas que Deus faz ainda em nosso meio. E é isso.